Segundo round. Depois da vitória no Senado ontem, hoje governo Lula sofre derrota no Congresso. Rasgando a fantasia. Quando fevereiro chegar, Dino troca a roupa de vingador pela toga e promete atuar como ministro da Justiça até o último momento. Conselhos a granel. Saiba quem é mestrão que sugeriu a Sérgio Moro não revelar voto na sabatina do Senado. Janja e o hacker. A adolescente que invadiu as redes sociais da primeira-dama fala à Polícia Federal. Argentina, sem piquetes e panelas. Milei promete acabar com a mais tradicional forma de luta na Argentina. Os piquetes, que há 50 anos fecham as ruas das cidades. O ICL Notícias, segunda edição, está no ar. Olá, boa noite, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. ICL Notícias, segunda edição, está no ar. Boa noite para você que nos assiste nos canais do Instituto Conhecimento Liberta. Eduardo Moreira, no YouTube também, canal Com Brasil, disponível em algumas redes de TV por assinatura na nossa televisão. Boa noite para o meu querido Chico Sá, que está comigo aqui no estúdio. Boa noite, Gabi. Boa noite, comunidade ICL. Vamos que vamos. Daqui a pouquinho a gente vai ter dobradinha de Chicos, né? Sim. Está chegando com uma surpresa, inclusive, mas eu não vou dar spoiler, mas hoje... Um convidado, hein? Tem convidado um aniversariante aí. Encontrei com ele aqui, meu Deus do céu. Tive que fazer isso. Já encontrou com ele? Nossa. Tá na área, tá na área. Tá bom, daqui a pouco a gente vai revelar quem é. A gente vai ter muita notícia para discutir por aqui também, né, Chico? Vamos falar dos desdobramentos das votações. Flávio Dino agora vai assumir uma cadeira no Supremo Tribunal Federal. Também Paulo Gonet vai assumir o posto na PGR. Vai ter vídeo também, vai ter meme, né? Vai ter a presidente Dilma. Opa, por favor. Coisa aqui. Mas tem especialmente, a gente vai dar uma notícia que é muito importante aqui pra gente no ICL, essa surpresa que a gente vai contar para você ao longo do programa. Chico, vamos falar sobre derrotas para o governo, né? A gente vinha falando ontem o que foi uma parte boa, a gente teve o Gonet. Sim. E teve Flávio Dino, né? A troca Sim. de um pelo outro, vamos dizer assim. Mas hoje, o Congresso derrubou, agora há pouco, os vetos de Lula sobre a desoneração da folha de pagamento e também o marco temporal, que delimita, né, a demarcação de terras indígenas. Essa história do Congresso derrubando esse veto, são 17 setores que vão ser afetados, né? Essa história vai ter uma prorrogação até 2026. Vão ser beneficiados, vão continuar sendo beneficiados. Entre eles, o setor da comunicação, que é o nosso aqui e a gente fala, que é o da imprensa toda e a imprensa não fala. Que a imprensa é beneficiada nesse momento que tem também a folha desonerada. Tem mais comunicação, tem mais comunicação, tem setor do comércio, são 17 setores importantes para a economia, mas que usam agora um argumento mentiroso. Um argumento totalmente mentiroso. Assim, os dados do Ministério da Economia, os dados sérios de estatística, de qualquer fonte que você puxar no Brasil, mostram que esses setores não dão os empregos que dizem. Ou seja, o governo abre mão de uma grana considerável, não tem retorno no emprego. Isso é a cascata, mas a cascata que pegou, a cascata que ela é dita, recitada todos os dias no Jornal Nacional. Pela imprensa. Uma hora, pela imprensa inteira. Então, é uma pauta, eu acho que o governo não ganharia essa nem daqui a 10 reencarnações. Porque essa é a pauta dos donos dos deputados. Quem elege os deputados queria fazer esse veto. Não tinha acordo.
Essa aí tudo bem. Agora, o marco temporal dói mais. Dói. É mais doloroso. Só para a gente fechar essa história da desoneração, vou dizer qual que foi a análise aqui, né? A sessão da análise dos vetos aqui. Esse projeto agora ele vai ser promulgado, vai passar a valer então. A gente teve no Senado 60 votos para a derrubada do veto e 13 para manutenção, e na Câmara 378 votos pela derrubada, 78 pela manutenção. E aí a gente teve as entidades, né, sindicatos, entidades empresariais se posicionando a respeito disso também. Agora, essa desoneração, ela perderia a validade, né? Agora, em dezembro, se ela não fosse... renovada. Se ela não fosse prorrogada, renovada. Exatamente. Inclusive, a base do governo votou pelo veto, votou contra o governo, no caso. Porque aí são os setores, são os donos, quem bancou as campanhas desses deputados, quem manda nos deputados pediu e ganhou, levou. Eu acho que essa não teria como o governo, acho que até o governo já contabilizava como uma derrota prevista. O marco temporal é que poderia, pelo menos a base, ter ajudado mais um pouco, porque essa eu acho de uma gravidade, essa é imoral, né? Essa é dos velhos donos do Brasil, essa é dos velhos donos da terra, essa é do coronelismo, essa é do latifúndio brabo, essa o agro prevalecendo mais uma vez, né, Chico? Exatamente, essa do garimpo, essa do latifúndio, sabe, que só quer plantar soja e não permite mais nada. Então, essa é dolorosa. Essa é uma derrota dolorosa que vai contra qualquer discurso mais ou menos razoável em termos de manutenção do planeta, de adiar o fim do mundo, como diz o Krenak, né? Essa eu acredito que até seja uma burrice do próprio agronegócio, porque logo mais passa a não vender mais para países que não aceitam mais esse tipo de decisão. Essa é medieval, é do tempo do feudalismo, digamos assim. É isso, Chico. Nossa, perfeita essa colocação. A gente teve essa ampliação, o contrário, né? A derrubada, ela foi liderada, articulada pela bancada do agro, como a gente está falando aqui, então foi contrária à ampliação das demarcações, foi contrária aos direitos dos povos indígenas, né? A demarcação é importante para que eles justamente delimitem a terra onde eles vivem. Até na Câmara, esse veto ele foi derrubado por 321 votos a 137, uma abstenção, e no Senado foi rejeitado por 53 votos a 19. Lembrando que para a derrubada de um veto são necessários votos de 257 deputados, 41 senadores. Agora, Chico, a Elo Vilela, que está de folga esses dias, ela mandou uma informação muito importante. Até depois, se ela trouxer mais detalhes para a gente, eu vou detalhando ao longo do programa também, mas eu achei, assim, uma informação muito importante para isso que a gente está discutindo. Ela diz que os 152 mil grandes proprietários rurais do Brasil acumulam 471 milhões de hectares. Então, vamos fazer essa conta. 152 mil grandes proprietários, mais de 400 milhões de hectares, equivalente a mais de 55% da área territorial do país. Aí a gente olha, população indígena. 1,7 milhão da população indígena eles todos ocupam 118 milhões de hectares, ou seja, os 152 mil grandes proprietários, eles têm, da propriedade deles, 353 milhões de hectares a mais do que a área indígena total do Brasil. Isso, ele escancara essa falácia. Escancara. Não, obrigado, Elo, né, por essa colaboração. Isso é mais um... Eu falei da questão dos empresários que dizem que dão muito emprego e, na verdade, é uma cascata. Essa aí prova, mata mais uma grande mentira, uma mentira repetida todos os dias nos meios de comunicação, que os indígenas têm terra demais. Quantas vezes você escuta isso? Você liga o rádio, escuta isso. Você vai em qualquer portal de internet, escuta isso. Você liga a TV, escuta isso. Ou seja, uma mentira, uma tremenda cascata repetida diariamente, tornada verdade e resultado. Até a base aliada vota a favor de uma imoralidade dessa. Exatamente. Agora, só para a gente aliviar um pouco, porque a gente toma um balde de água fria logo depois
de a gente ter um pouquinho de avanço, a gente já vai tomar um balde de água fria, o Darcy Ribeiro, professor, mestre Darcy Ribeiro, dizia que o Brasil é assim. A imagem dele é aos trancos e barrancos. Avança aqui, dá uma comemoradazinha, vem uma pancada. Comemora um pouquinho de novo, vem outra pancada. E assim vamos. Não, é isso. A descrição é perfeita. Hoje a gente teve mais um movimento do ministro Flávio Dino. Ele se encontrou com o presidente do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso, e ficou acertada já o dia da posse do ministro Flávio Dino. Vai acontecer no dia 22 de fevereiro do ano que vem, claro, 2024. E o ex-ministro da Justiça, só para lembrar, ele foi aprovado por 47-31 votos no Senado. Ontem a gente acompanhou desde as 9 horas, sabatina, foi o dia todo de sabatina, de votação, foi um dia longo ontem no Congresso. Agora, Chico, ficou para depois do Carnaval a posse, né? Até porque o Dino gosta muito de Carnaval. É verdade. Aí voltamos à festa. É verdade. O Dino sai lá no boi, tudo que é boi lá em São Luís do Maranhão. Então, foi feito justiça, né? Pelo menos ele vai poder comemorar, depois vai ali para a posse mais do que justa. Eu acho que vai enriquecer o Supremo no debate, nas discussões. Eu acho que eleva o nível das discussões do Supremo. Teremos belíssimos votos, no sentido de texto, argumentação. Isso vai dar gosto de ver. Vai dar mesmo, Chico. Agora, esse primeiro encontro com o presidente do STF foi mais protocolar, mas a gente já tem uma ideia de qual vão ser as pedreiras que o ministro Flávio Dino vai ter que lidar ali no Supremo Tribunal Federal, né, Chico? A gente tem, por exemplo, vou pedir aqui para a gente colocar a arte com as listas principais. Eu vou citar aqui algumas, a gente vai conversar a respeito delas, quais são os caminhos que o ministro Flávio Dino vai ter que percorrer a partir de agora. Ele vai herdar 344 processos que eram da ministra Rosa Weber. Dentre essas ações, vai ter a ação da CPI da Covid contra o ex-presidente, Jair Bolsonaro. Quer dizer, a gente teve 4 anos de Bolsonaro, a gente teve Bolsonaro atrasando a vacinação, né, Chico? E por conta disso, inclusive, Bolsonaro e toda a corja bolsonarista também foi acusada ali na CPI da Covid, no fim das contas, né? Esse é o caso, digamos assim, mais pesado, eu acho, contra o Jair Bolsonaro. Emblemático. Isso resultou em cemitérios inteiros abertos em algumas cidades do Brasil. Então, esse mexeu com a vida, né? Esse tirou vida, esse levou a vida foram 700 mil pessoas mortas, mas a conta de alguns cientistas é de que pelo menos 1/3 se debitaria na cota de não ter tido vacina, não ter tido cuidado, de um presidente que desencorajava o uso de máscara. Isso. Ou qualquer cuidado, qualquer zelo com o povo do país. Então, esse é o mais grave. E, por coincidência, é o caso em que o Dino era atacado diariamente pelo Jair Bolsonaro. Eu escrevi um texto, para quem tiver curiosidade, está no portal nosso do ICL, relatando a origem toda dessa briga entre Bolsonaro e Flávio Dino, entre o bolsonarismo e o Flávio Dino. E ela começa justamente aí, na hora da pandemia. O Jair Bolsonaro, com toda a xenofobia do mundo, chamando o Flávio Dino de Paraíba, aquele governador Paraíba, falando do peso do Flávio Dino e outras... assim, um festival de preconceito. Então, olha, o Flávio Dino ele é pela lei, ele é um bom intérprete da lei, porque se ele fosse usar 1% de vingança, meu Deus do céu. Nossa Senhora. Agora, essa história realmente é uma delas, essa é uma petição justamente por Bolsonaro ter incitado a população a não usar máscara, a ter comportamentos que iam contra o combate a essa crise sanitária. A gente vai falar também das outras ações importantes que o ministro Flávio Dino vai pegar a partir do ano que vem, mas antes eu vou pedir para o Gabriel Vento colocar um vídeo aqui para a gente da despedida do ministro Flávio Dino dos funcionários da equipe dele do Ministério. Vamos dar uma olhada. E eu vou me esforçar, como sempre, para essa nova etapa da vida,
que eu espero que não seja a última. Porque eu sou um otimista, 75 anos está bem aí. E o presidente Lula disse que com 78 ele está jovenzinho, por que não eu? Então, e prometo também, claro, que nesse período ainda ia ao Senado me despedir lá, porque eu não posso ser senador e não subir naquela tribuna. Ia ser uma frustração o resto da vida. Eu vou lá para subir naquela tribuna e poder homenagear o Brasil, os brasileiros, os verdadeiros patriotas que somos nós. Nós somos os patriotas. Agradeço muito a minha equipe, que continua sendo minha, e quero convidar vocês, o nosso relator, o senador Everton, está promovendo uma festa, né, para comemorar a aprovação do relatório dele, que significa também a nossa comemoração. Então eu estarei lá, convido todos vocês, nós teremos outras festas, com certeza. Mas a mais bonita é essa aqui, aqui ficará marcada na minha vida. Muito obrigado. Próprios indicados Bom, não disporão... a gente acabou de assistir, o ministro Flávio Dino não perdeu o bom humor, né? Nunca, né? Agora, temos Chico Pinheiro. Xará! Não chegou atrasado, chegou Dose com surpresa. dupla de Chico. Boa Agora noite. sim, agora sim. Olá, salve comunidade ICL. Que bom, Gabi. Eu não cheguei atrasado, não. Porque a gente estava gravando aqui. Porque senão o povo começa a falar no chat, né? Que nosso Não, a gente chat estava não perde gravando nada. aqui a gente está participando aqui de uma série do ICL, né, chamada A Luta pela Esperança. Um programa especial em vários capítulos, né, que a gente vai anunciar devidamente agora no finzinho do ano, principalmente na época do Natal, com 2 gigantes do humanismo brasileiro. O Frei Leonardo Boff, que eu chamo de Frei, porque Frei vem de frater, de irmão. Sim. Frei Leonardo Boff, filósofo, teólogo, um dos maiores pensadores do Brasil e do mundo no que diz respeito ao meio ambiente. E o padre Júlio Lancelotti. É uma conversa que nós 3 tivemos. O Leonardo Boff falando muito do ponto de vista da teologia, da espiritualidade, e o padre Júlio contando da realidade das ruas. Né? Uma pergunta que eu fiz, que eu posso dar um pequeno spoiler aqui, né? Onde Jesus nasce agora, nesse Natal? Onde nasce agora? Agora a resposta. Bela pergunta, bela Resposta, pergunta. vocês vão resposta saber, vai cada ter. um diz um lugar, os Exatamente. 2. Vamos ver. Muito bom, Chico. E é esse o spoiler, né, que a gente falou no começo do programa, que nos deixa muito felizes, né? A gente ter esse conteúdo tão especial aqui nesse final de ano. Agora, vamos voltar a tratar dessa história do ministro Flávio Dino, porque ele vai ter muita coisa para lidar no ano que vem, em 2024. A gente estava falando ali das ações que o Dino vai herdar, 344 processos, Chico Pinheiro. A gente falou da ação da CPI da Covid contra Jair Bolsonaro. Tem também a ação contra o indulto natalino de 2022, que era do presidente Jair Bolsonaro. Nessa petição, só para a gente explicar do que a gente está falando, né? Na verdade, não é nenhuma petição, é um recurso extraordinário. O STF vai decidir se é constitucional esse indulto natalino. Você deve se lembrar, foi aquela que era direcionada a pessoas condenadas por crime com pena privativa de liberdade máxima não superior a 5 anos. E aí essa decisão vai ter uma repercussão geral, ela deve ser seguida por todas as instâncias do judiciário, né? Então, em processos parecidos com esse, acaba abrindo ali um precedente, né, Chico Sá? O Dino enfrentou muito essa discussão de todo o sistema carcerário do Brasil. Assim, talvez seja o governador mais preparado para o político que mais enfrentou isso de perto e mais preparado para falar sobre o assunto. Teve uma crise lá no sistema penitenciário de Pedrinhas, lembra? Lembro, no Maranhão. Que, aliás, a terra do João do Vale.
Então, Terra do João do Vale? Terra do João do Vale. Então, o Dino está preparado porque ele viveu isso na prática. Então, eu acho que ele vai tirar de letra, sabe, Gabi? Porque ter vivido o estado do Maranhão, que não é um estado fácil, um estado gigante, um estado com muitas complicações, que ali resume o Brasil inteiro. Isso vai favorecê-lo na hora de ser o teórico, o juiz que julga lá distante das ruas. Pois é, e o Dino, além de ter sido governador, tinha sido já deputado federal. Sim. Ele foi juiz federal, ele conhece essa realidade. Conhece muito, né? 12 anos de Imagina. Conhece a realidade penitenciária do país. Sim. Eu acho assim, uma coisa extraordinária ter uma pessoa do quilate de Flávio Dino no Supremo Tribunal Federal. Talvez dos nomes mais preparados que já tivemos por aí. Tem também outras ações, tem aquela a respeito do ministro Juscelino Filho também, a gente já falou muitas vezes a respeito disso aqui no ICL Notícias, quando ele usou o avião, né, do governo federal para fazer viagem particular. Sim. Eu acho essa até fácil, viu? Assim, envolve, você pode dizer, não, mas é delicado porque ele é ministro do governo que ele fazia parte, mas eu acho que esse é o tipo do caso que você pega a lei e diz, pode avião da FAB usar tal dia, tal hora? Não pode, foi pode. uma competição de cavalos. Aí você diz claramente para o país, não pode, artigo 24 do parágrafo tal, não pode. Essa é fácil. E você sai do enrosco político. Você diz, olha, não tenho nada contra o ministro do Lula, como a imprensa chama e tal, mas aqui, estou amparado na lei que diz que não pode. Portanto, toma a decisão. Agora, a outra também que a gente colocou aqui na tela, a gente citou algumas das principais, é aquela que diz respeito ao Gustavo Gayer, que foi uma denúncia da PGR por acusação de racismo contra ele, né? Então, essa é bastante importante. Foi apresentada essa denúncia por injúria e racismo. E essa denúncia, ela aconteceu durante a participação dele num podcast que aconteceu em junho, né? Chico Sá, Chico Pinheiro. Ele disse, na época, que na África quase todos os países de lá são ditadores. Vocês devem se lembrar dessa história, porque esse vídeo circulou muito, né, nas redes sociais. Exato, essa mesmo. Por isso a democracia não prospera na África. Foi isso que ele disse. Porque lá todo mundo é ditador. Pois é, se dependesse dele, a democracia não prosperaria nem no Brasil, porque você é um fascistoide, né? Conhecido por suas posições de extrema-direita, fascistoide mesmo. E ele disse também, isso é a questão racial, que um macaco tem um QI maior do que aqueles negros de lá. O imbecil não sabe nem que macaco não tem QI. E mesmo o QI de seres humanos é uma coisa hoje altamente questionável, né, Xará? Não, isso aí não tem escapatória, né? Isso aí dá para julgar fácil. Exatamente. É tudo que a acusação diz, racista e tudo mais. E é um voto bastante importante do ministro Flávio Dino, porque aí ele vai mostrar que veio também, né? Sim. É um posicionamento importante. Acho que a agenda progressista espera muito dele nesse momento também, né? Espera. E eu acho que terá, viu? A preocupação do Dino com o lado social de tudo, a repercussão que uma decisão como essa pode ter na sociedade, uma decisão exemplar, mostrando que isso é sim um ato de racismo, tudo isso vai ser muito importante e eu acredito que sim, sairá da caneta e da voz dele. Exatamente. Agora, tem uma também que é a respeito do senador Renan Calheiros, e eu estava procurando aqui qual era a história, né, a acusação contra o senador Renan Calheiros. A gente teve, no começo desse ano, em abril de 2023, o STF rejeitando uma denúncia contra o senador Renan Calheiros, acusado de crime de corrupção passiva, lavagem de dinheiro. Tem nessa história fatos investigados pela Operação Lava Jato, a respeito do senador Renan Calheiros ter recebido vantagem indevida, doação eleitoral feita por empresas, a NM Engenharia, NM Serviços, ao diretório do atual MDB, né, na época o PMDB, do Tocantins. E aí foi essa história que eu encontrei que estava circulando no Supremo Tribunal Federal. Também tem uma ação a respeito do senador Renan Calheiros,
que vai ser discutida, que o ministro Flávio Dino deve votar também. Olha, o entendimento do próprio Supremo, no geral, em relação a qualquer coisa da Lava Jato, é gavetar, jogar fora, porque as provas não são reconhecidas como provas, digamos, lícitas, porque foram obtidas na forçação de barra, na delação forjada, na gravação ilegal. Então, eu também julgo que é isso aí, acho que vai o Flávio Dino. Todas as declarações importantes do Flávio Dino em relação à Lava Jato é que foi uma operação com muitas ilegalidades, na qual a lei foi espezinhada, creio que... Achei aqui. Creio que vai ser por aí. Quanto ao senador Renan Calheiros, esse inquérito está apurando condutas que supostamente o senador praticou no Instituto de Previdência dos Correios, o Postales, que ele está negando essas acusações. É essa história que o ministro Flávio Dino vai herdar. De acordo aqui com a revista Exame, né, o site da revista Exame, vai ser avaliada essa história também. Essa você tem razão, Chico, o STF rejeitou essa denúncia contra o senador Renan Calheiros a respeito da Operação Lava Jato. Então é isso que a gente tem de momento. Agora, para a gente ainda falar de uma história importante, de desdobramentos depois do ministro Flávio Dino ser aprovado pelo Senado Federal, a gente tem a história do Dino debochado, que todo mundo... Ontem a gente falou sobre isso, né, Todo mundo queria saber se o Dino debochado ia sumir do Twitter, né? Exatamente. Olha só quem que falou aqui, foi o próprio Dino debochado, aquela conta, só explicando de novo, se você não estava aqui ontem, aquela conta que trata das falas do ministro Flávio Dino com um bom humor, traz meme, traz um monte de coisa. Ele disse que ia fazer um pronunciamento dizendo, depois da votação no Senado, se a página ia manter o nome, se ia continuar, enfim. Aí a gente teve aí a publicação, pronunciamento oficial sobre o futuro do Dino debochado, e aí ele diz que a página foi criada em 2018, já são 5 anos aqui nas redes sociais, dando risada, sofrendo com tudo de ruim que aconteceu no governo anterior. E aí ele dá um tom de despedida, né? Sem vocês, o Dino debochado não existiria, eu tenho pensado bastante, é difícil. Mais uma vez, debochado, sempre debochado. Podem avisar que ficarei. Ficarei. Digam ao povo que fico, Digam ao né? povo que fica. O show tem que continuar, gente. Por favor. Amo vocês Então, e continuaremos Brasil por aqui. respira aliviado. Amo vocês e Ufa. continuaremos por aqui. Cadê o texto? Agora sumiu, só porque eu fui ler. É sempre assim, sempre assim. Volta o texto, gente. Não, mas ele diz, amo Com o vocês e mesmo nome, a continuaremos por mesma aqui. foto e o humor de sempre. O show tem que continuar, tá aí. Vai continuar o Dino debochado. Vai seguir. Essa é a boa notícia que temos, então. Eu estou respirando aliviada. Vou saber que página que você está achando tudo isso aí, que eu não estou achando, eu cheguei depois. Ah, é verdade, a gente está na lauda 6, Chico. Mas pode ficar tranquilo que você nunca vai se perder aqui. Eu estou completamente perdido. Mas você está bem amparado aqui. Isso eu tô. Isso. Pode ficar tranquilo. Bom, a gente vai seguir conversando a respeito de tudo isso. Agora a gente tem essa história também do juiz Sérgio Moro, que a gente vai trazer aqui Que mico, hein? discutir. Né? A gente teve uma mensagem, só para todo mundo ficar na mesma história. Ontem, depois que tudo aconteceu, teve um abraço, né, entre o ex-ministro Sérgio Moro, o ministro Flávio Dino e o senador Sérgio Moro, que todo mundo tentou entender ali o que aconteceu. Algumas pessoas ficaram desconfortáveis, né, Chico? Ficaram desconfortáveis com essa cochichada, e depois o Moro, como isso viralizou, o Moro falou, gente, é que a gente fez ali um gesto, né, de educação entre os dois. Eles foram muito educados realmente um com o outro durante a sessão da sabatina. Mas ele se justificou, disse que era normal, que era do jogo. O Flávio Dino também disse, o ministro, que não tem inimigos na política, já almoçou com o Bolsonaro, que não tem nada a ver essa história. Mas Só que... o Dino recebeu bem, que o Dino é um educado, é um cara, né? Exato. Recebeu bem, mas eu sugiro que o Moro pode ter dito assim, você vai ser eleito mesmo quando você estiver no Supremo. Misericórdia, tenha dó de mim. Alivia aí, alivia o cipó pro meu lado.
Olha lá. Vamos chamar o Luiz Nassif para essa conversa, porque ela teve desdobramentos também. Cadê ele? Boa noite, Nassif. Cadê seu som, Luiz Nassif? Não te ouvimos, Nassif. Opa! Mas vamos trazendo a história, vai. A gente começou... Aí. A gente está te ouvindo agora. Não, vocês falam do Dino debochado, mas não tem nada que se iguale àquele deputado que chegou pro Dino e falou: você falou que era um vingador por conta daquele sarro que ele tirou do cara da SWAT lá. Você é da SWAT, eu sou vingador. E o cara levou... Não, olha, o Dino debochado não tem pés, viu? O outro deputado falando: poxa, não é coincidência o Marcos Duval, ser dia 13, ser dia 13 que é o número do PT, e o Alexandre de Moraes fazer aniversário do dia 13. É o Girão. Né? É o Girão. Esse foi o Girão, esse foi o senador. Peru em véspera de Natal, girando. Meu Deus. Mas olha só. Diga, Nassif. Não, eu estava ouvindo o Chico falar do Dino, concordo plenamente, viu? O Dino é um cara brilhante. Agora, por que o Dino? Já que ele, no Ministério da Justiça, tem um papel relevante. Porque você tem que... A democracia hoje, ela depende de um pacto aí entre Executivo, Supremo e Congresso. E quando você pega o Supremo e o Congresso, você tem um monte de problemas lá pela falta de jogo de cintura especialmente do Luiz Roberto Barroso. Né? O Gilmar, ele sabe atuar em nível, digamos, do centrão e tudo aí. Agora, o Dino não. O Dino é um cara que ele conhece profundamente. Lá, um cara que você vê todos os partidos do Maranhão apoiando a indicação dele. Né? Então, ele tem um conhecimento amplo. E um outro ponto relevante aí, ele conhece o mundo real. Né? Ele conhece o mundo real. Ele sabe a importância das questões sociais, a importância dos direitos trabalhistas. Né? Eu acho que ali vai ser interessante. E apesar de não recusar polêmicas, ele é um pacificador. Aliás, eu acho que o grande sucesso dele é se levar lá para o Bumba Meu Boi lá do Maranhão, o Sérgio Moro lá para pular com ele lá. Vamos falar do Sérgio Moro, Nassif, porque, olha, gente... Teve a história do abraço, mas também teve um desdobramento muito importante, porque ele foi flagrado conversando no Zap. Um fotógrafo do Estadão, Wilton Júnior, registrou uma cena dele trocando mensagem com um número que era um tal de Mestrão conversando com ele. E aí hoje foi revelado quem é o Mestrão, né? O assessor Rafael Travassos Magalhães, na mensagem, diz o seguinte: você que não está lendo aí na sua tela, vou ler para você. Sérgio, o couro está comendo aqui nas redes, mas fica frio que já passa. Só não pode ter vídeo de você falando que votou a favor, senão isso vai ficar a vida inteira rodando. Então, gente... Quem será que votou o senador Sérgio Moro, hein? Quem que você acha, Nassif? Agora, cá pra você pega os assessores dele, é só como é que chama aí o apelido dele aí? O Mestrão. Tá descobrindo que tá ligado com Rachadinha. O outro guru dele era um dono de um boteco lá, que lançou o movimento Sérgio Moro presidente, que levou o povo de cigarros aí para fazer lobby. Nossa Senhora. Agora é interessante, porque o Sérgio Moro, o pessoal acha que ele tem essa ambição de poder. Ele não tem dimensão intelectual para entender o que é o poder. O poder para ele é uma forma de conseguir uma boquinha, que nem ele fez aí com aquela empresa que ele foi trabalhar depois lá, e especialmente o trabalho da mulher dele. Né? Nós fizemos um documentário sobre ele aí, e a mulher, a esposa, e ela declarou para a Cláudia, contando a maior prosa, que assim que ele era indicado juiz de uma comarca, ela imediatamente montava um escritório para representar escritórios de fora, ganhava mais dinheiro que ele. Ou seja, ali é novo rico sem dimensão de poder. O poder para ele é uma forma de uma escada. É uma escada, né? Agora é interessante, né? Porque quando você compara... Outro dia tinha um debate dele com o Flávio Dino aí, que passaram aí numa das audiências da Câmara. A diferença de conhecimento, de conteúdo aí não dá para comparar, né?
Até eu brinco aí que o Sérgio Moro nunca leu uma biografia, e eu fiz uma biografia do Walter Moreira Salles, e o Flávio Dino leu a ponto de vir comentar comigo detalhes lá, ou seja, uma capacidade de leitura sem tamanho, né? Mas eu acho que vai ser um ganho, né? Fantástico. Mi não lê direito, se lê não sabe escrever, se sabe escrever não sabe falar, um negócio complicado. Tem outra mensagem também, só para a gente completar aqui na nossa conversa, né, que o Luiz Felipe Cunha, o suplente do Moro, avisa que o Deltan Dallagnol estaria desesperado. Esse registro foi do fotógrafo Breno Carvalho, saiu no jornal Globo. A Gabriela Biló também registrou pela Folha de São Paulo. E aí ele diz o seguinte, o advogado: me ligou, mandou mensagem, etc. Em resposta, Moro afirmou que o ex-procurador também tinha procurado ele. Mandou mensagem aqui, viu? Em seguida, ele pede conselhos. Falo algo aqui? O que você acha? Olha lá. Para quem não está nos acompanhando agora por vídeo, vale a pena dar uma olhadinha, né, no print da conversa ali. Eu estava vendo a Gazeta do Povo lá, o Zé Roberto Guzzo descendo o maior cacete no Sérgio Moro. O centro faz todas as arbitrariedades possíveis. Hoje mesmo a gente fez uma reportagem com um professor da COP do Rio, que montou um trem sobre levitação, que era algo que era para estar nas ruas da cidade se não fosse Lava Jato quebrar as empreiteiras. Né? Eu andei nesse trem, Nassif. Eu andei nesse trem lá em Curitiba, lá em Porto Alegre. Ele tinha um trecho experimental. Né? É um trem... É fantástico o sistema. É um trem que fica num colchão magnético, ele não encosta no trilho. E ele é tocado por vento, rapaz. Vento. Tem um ventilador que empurra o trem. Alguns anos atrás eu estive na COP lá, andei naquele trem lá, e eles contavam com empreiteiras aí que o Sérgio Moro quebrou, né? Mas a indignação do Guzzo, da Gazeta do Povo, desse pessoal, é com o abraço do Flávio Dino. É só aqueles gestos simbólicos aí que... Aí como é que fica? Dá disso, né? Nassif, como é que fica? O Moro votou no Dino ou o Moro não votou no Dino? O que você acha? Hein? Tá ouvindo, Nassif? Tô ouvindo. Pois é, será que o Moro votou no... Tá pensando, se o Moro votou no Dino, ele vai manter sigilo porque ele se queima com a base da extrema-direita dele. Mas ele já está se queimando. Né? Agora, se ele não votou no Dino, ele morre de medo do Dino depois acertar ele no primeiro julgamento que ele tiver. Mas esse negócio em quem votou, eu lembro o Pelé, quando foi para os Estados Unidos, ele votou e teve uma daquelas eleições, Nixon versus... Nem lembro quem que era o outro candidato lá. E perguntaram para o Pelé, em quem você votou? E o Pelé é o cara mais vaselina do mundo. Né? Ele falou, voto é secreto. Voto é secreto. Mas o estrago na base foi feito. Exatamente. Esse abraço ele já voltou para o inferno do bolsonarismo. Porque o inferno que ele já tinha experimentado naquela hora que ele briga com o Bolsonaro ainda no governo, quando ele era ministro da Justiça. Então, eu acho que ele voltou para viver, ser alvo de todo aquele ódio do bolsonarismo na hora do abraço, independentemente do voto. Ali ele já caiu de novo em desgraça. Agora a mensagem do Deltan é muito interessante, né? Que ele fala... da perseguição aos outros, cuidado com ele. Depois mostra que o medo dele é ele mesmo, é dele mesmo. Né? Ele fala. Nós não lemos aqui a postagem do Deltan no Twitter, né? Não lemos, não. Bota aí o Deltan, gente. Ele disse que ele está profundamente triste, desapontado com o Senado. Foi mais uma indireta, né, gente? Profundamente triste e desapontado com o Senado por falhar de novo em conter o autoritarismo e a politização do STF, que só vai piorar com Flávio Dino. Piorar para quem, cara pálida? Deus tenha piedade do Brasil e daqueles que o STF considera seus inimigos, como os réus do 8 de janeiro e a Lava Jato. Vamos precisar. Olha só. Vamos precisar. Você lembra ele num avião, ele se filmando, e ele falava, eu estava desesperado, estava isso e aquilo. Daí eu olhei para fora, para o céu, e Deus falou comigo, Deltan, tenha fé.
É totalmente messiânico, né? Uma coisa messiânica, maluca, por aí. Malandra, né? É esperto, esse rapaz é muito esperto. Fosse mais esperto, não tinha perdido o mandato e passando esse papel ridículo que ele passa aí. Estou lançando um livro aí onde a gente tem 5 casos que envolvem diretamente o Deltan e que passaram em branco na época lá. Sabe? Ele tem um caso aí de uma Rosana, não sei das quantas aí, que ele fala na Vaza Jato. Amigo, vocês não sabem, foi Deus que me fez ir num cruzeiro lá, que eu conhecia fulana, Rosana Coelho, uma coisa assim. E ela prometeu 1 milhão para o Instituto Moody, que é aquele instituto que ele usava para dar mordida aí em empresário, né? E alguém fala, mas não tem perigo dela estar envolvida em alguma coisa? Não está envolvida. Daí levanta e estava envolvida. Essa mulher, olha só, ela era lobista aí do André Esteves, lobista da Satyagraha, da Daniel Dantas, e nesse caso específico era sócia do Ney Suassuna, em um projeto. Eles conseguiram um contrato com a Petrobras de transporte de navios sem ter navio. Daí ela traz um armador grego lá para fazer a jogada. Eu fui ler o inquérito. Quando você lê o inquérito, ela é responsável do começo ao fim. Quando você vai ver o indiciamento lá, ela não entra. E esse 1 milhão entrou ou não entrou? A contabilidade do Instituto Moody lá, como é que fica? Então ele tem muitas coisas, né? Ele tem as compras que ele faz de licenças aí de lojas Hering nos principais shoppings do Paraná. Parecia lavagem de dinheiro lá, porque o pai está envolvido até o pescoço aí numa manipulação junto à FUNAI lá, terras indígenas. Ela vendeu, fez uma tramóia e agora tem uma ação gigantesca contra a família. Então é muita coisa, fora a jogada que ele fez lá com aquele escritório de direito lá do Paraná, que ele colocou como assessor da Petrobras para acertar aquela negociação da Petrobras com o Departamento de Estado, para a Petrobras colocar dinheiro lá que voltaria para a fundação, o que acabou melando depois lá. Né? Ou seja, negócio de 2 bilhões, né, Nassif? Muita coisa. Sabe? E ali, você pega as conversas dele com o outro cara, o Possebon lá. Não, nós vamos montar aqui uma empresa, a gente coloca o nome das esposas aí para não aparecer muito, vamos dar palestra, vamos dar isso. Ou seja, esse pessoal, eles são agentários, eles querem dinheiro. Esse negócio do poder era uma maneira de ganhar dinheiro. Eles não têm nem a dimensão das grandes lideranças de direita aí, não tem essa pretensão. E ele é demais, né? Eu lembro uma cena dele dando uma palestra no templo dele lá. Ele fala, gente, tá vendo aquela foto ali? Sou eu surfando, eu surfo. Meu Deus. Se ele fosse um personagem mitológico. Meu Deus do céu, é muita babaquice. Ai, pelo amor de Deus. Vamos falar de coisa séria também, né, Nassif? A gente falou do ministro Flávio Dino. Sim. Deixar um pouco para lá, né? Porque ficar falando desse tipo de pessoa dá um pouco de mal-estar aqui. A gente tem que tomar um antiácido depois. Agora, a gente falou muito a respeito do que o ministro Flávio Dino vai encontrar no Supremo Tribunal Federal, as ações, as mais de 300 ações. Agora, e o xadrez do Paulo Gonet na PGR? Porque ele teve 65 dos 77 votos dos senadores presentes, então foi muito bem aprovado ali, passou com folga. Agora, a PGR é muito importante nos processos dos atos golpistas, do dia 8 de janeiro, né? Então, o que a gente pode esperar do Gonet? Acho que esse é o mais importante, né, Nassif? Eu acho que a questão do Gonet, ele foi escolhido por alguns aspectos. Primeiro, a ligação dele com o Gilmar, né? Ele foi sócio do Gilmar lá no IDP. Segundo, pelo conservadorismo dele. Ele é catolicão daqueles conservadores mesmo. Embora ele deu uma resposta muito interessante para o Contarato lá. E o Lula não quer agitação nessa área moral aí. Ele não quer nada que provoque muita agitação. Vai, marola. Fazer marola. Esse negócio dos militares, por exemplo, certamente ele vai segurar aí as comissões aí para apurar crimes de militares também, né? Então ele vai ser um cara que não vai fazer marola. E fundamentalmente isso. Agora o pessoal de direitos humanos lá ficou bem desanimado, né? Ficou bem desanimado.
Agora é interessante que ele e o Flávio Dino foram os primeiros colocados nos seus respectivos concursos, sabe? Então a segunda colocada no concurso dele foi a Raquel Doge. A Raquel Doge também. Então preparo ele tem, mas não basta preparo. Você tem que ter essa questão dos princípios legitimadores aí da atuação do Ministério Público, e saindo dessa questão penal e botar de novo defesa de meio ambiente, defesa de interesses difusos, né? Isso é que a gente vai ver até que ponto que ele vai abrir espaço aí para a volta desse desse legítimo Ministério Público. Mas esse é um desafio. Aliás, uma coisa que o Dino pode ajudar no Supremo é repensar o papel do Conselho Nacional do Ministério Público e dos Ministérios Públicos estaduais, né? O que os promotores estaduais estão fazendo por aí é um arraso. É um arraso. Todos os filhos da Lava Jato aí fazendo politicagem, todos. E a gente tem... Muito aí, fazendo parcerias com prefeitos aí, uma coisa horrorosa aí, e sem regulação. Não tem corregedor que resolva, o corregedor é eleito por eles, o estadual. Então o corregedor passa pano para tudo, né? E o Dino foi o cara que a tese de doutorado dele foi sobre o Conselho Nacional de Justiça, né? Falando em passar pano, né? O maior medo que toda sociedade tem é o Gonê virar mais um engavetador geral da República, né, Chico Sá? É um temor, né? A gente vive isso desde o Geraldo Brindeiro, né? Que foi o PGR do Fernando Henrique Cardoso. Que ganhou esse nome de engavetador. Engavetador geral. Só que a gente não sabia, aí o patamar subiu. Né? Aí foi longe demais. Com o Aras, a coisa não é engavetador, esse é, sei lá, o guardador universal de qualquer suspeita, de qualquer coisa, garantiu, segurou o bolsonarismo com toda a sorte de desmandos durante a pandemia. Eu não digo que ele não protegesse ali o Bolsonaro, mas ele não deixava sair nada nem no varejo, nada em relação à pandemia. Então, foi de uma imoralidade sem fim. Aí se vem esse outro e segue na linha de engavetar tudo, meu Deus do céu. Mas pior que ele foram os dois procuradores gerais que sucederam o Cláudio Fonteles. O Cláudio Fonteles foi um baita procurador geral. O seguinte, eu estou em Fernando de Souza, e depois aquele... Ele tinha cara de Padre Marício Devasso, como é que chama? Aquele meio que tinha barba lá. Que foi o que conduziu o Mensalão. O que eles fizeram no Mensalão, os dois, foi uma das coisas mais imorais que eu já vi na área pública. E esse segundo aí foi o sujeito que, na eleição para o Senado, ele entrou com uma denúncia contra o Renan Calheiros para poder beneficiar um procurador que era senador. E todas as ações criminais ficavam nas mãos dele e da esposa dele. Roberto Gurgel. Sim, Roberto Gurgel. O Roberto Gurgel e o doutor Fernando de Souza, e do Janot, obviamente. É um santo, viu? Quem diria, né? Inocentado pelo tempo. Pior que é. Pior que é, Chico Sá, pior que é. Agora, gente, falando em sabatina, queria trazer alguns vídeos, alguns trechos que, assim, seria cômico se não fosse trágico, mas realmente aconteceu. Mas seria cômico, mas ainda é cômico. Mas ainda é cômico, é verdade. É cômico. E a gente pode trazer da sabatina. Teve o Flávio Bolsonaro, vale a pena ver de novo, falando que ele deu um lead pra gente, que é jornalista, né? Ele disse que ele seria indicado de Bolsonaro para o Supremo Tribunal Federal. Vamos assistir esse vídeo para comentar. Notório saber jurídico para a loja de chocolate. Meu Deus. Depois que o pai quis pegar o Eduardo para embaixador dos Estados Unidos, porque ele sabia fazer, tinha trabalhado lá numa hamburgueria. Fritar hambúrguer, né? E o Carlos Bolsonaro ficou a ver navios, né? Bom, vamos ver o vídeo. Vamos ver o vídeo. O então presidente Bolsonaro, quando na indicação do ministro André Mendonça, virou para mim e falou: Flávio, você não quer, o que você acha de você ser indicado para o Supremo Tribunal Federal, já que se discutia que a indicação fosse de um evangelho, como ele havia prometido na campanha eleitoral? Eu falei: presidente, apesar de eu ser advogado, o que eu sou é político, o que eu gosto de fazer é política. Indique o nome do André Mendonça, que é preparado para essa missão, e eu vou poder ajudar muito mais o senhor aqui
no Senado Federal. E eu acredito que com a ajuda do presidente Davi, eu acho que eu teria até alguma chance de passar aqui no Senado Federal. E, para concluir, presidente, a minha pergunta ao senador Flávio Dino, eu, sinceramente, senador, a foto do que eu estou vendo aqui hoje é muito diferente do filme que nós vemos do senhor, em especial na política brasileira. Então fica assim a pergunta, eu acho que é importante o senhor, até para distensionar, como foi dito aqui várias vezes, eu quero crer que isso vai acontecer caso o senhor seja aprovado, qual vai ser de verdade o Flávio Dino no Supremo Tribunal Federal, em especial qual vai ser o tratamento com relação aos políticos. Parece que nem ele acredita, né? Ele falou para mim. Não, leva um susto. E ele fala, apesar de eu ser advogado, apesar de eu ser advogado. O que esse cara imagina? Ele, com total desprendimento, fala, não, papai, eu vou ser mais útil aqui. Você é mais útil. Indica o André Mendonça. O que é que um cara desse entende de direito? Imagina, eu não sei nem se isso tem exame de ordem da OAB. Ô Chico, no caso lá da mansão que ele comprou, que é declarado 6 milhões, mas a gente sabe que não custou apenas isso, ele usa a banca dele de advocacia como argumento técnico para justificar a renda que levou a ele fazer o empréstimo no BRB, que é o banco do DF, o Banco de Brasília. Então, ele se acha um advogado de uma banca poderosa capaz de pagar a mansão e justificar o empréstimo. Então, escuta, esses bolsonaros, essa família, né, eles não se enxergam. Eles não se enxergam, né? Começando do pai. Né? O cara acha. E ele teve ontem, esse Flávio, esse senador, essa coisa absurda no Senado, ele teve ontem a cara de pau dizer que o pai lutou bravamente, não sei se vocês viram isso, lutou bravamente para salvar vidas durante a Covid. Meu pai pôs vacina no Brasil inteiro. Eu falei, cara, vai mentir assim lá no canto do seu gabinete. Os caras são ousados, né? Os caras são ousados. Vamos aplicar isso, vai o Brasil cai e a gente vai passando. Não é possível, não é possível. O Central foi negócio, né? Isso aí não foi só o terraplanismo, né? Ele atrasou a compra da AstraZeneca lá porque havia negócios lá de militares aí da reserva lá envolvidos na compra da Covaxin e tudo aí, através daquele reverendo maluco lá que mandou o cabo negociar. Não, o cabo da PM de Minas. O cabo da PM de Minas, que era um intermediário de milhões e milhões. Negócio de gente, né? Agora, quando a gente vê esse desmonte do Brasil, você pega dois governos. Você pega o Michel Temer é um cara que foi eleito pelo jogo do bicho. O Michel Temer é um cara ligado ao jogo do bicho de São Paulo. Ele, quando foi secretário de segurança, ele fez uma campanha dizendo que estava combatendo o bicho. Não, ele combatia os pequenos bicheiros para fortalecer lá Ivo Noal e outros aí. Né? Daí sai o Michel Temer, entra um cara ligado às milícias, gente. Ligado às milícias. Ele é miliciano, esse que é o ponto, né? Então, quando você vê a loucura que foi a mídia deixar isso aí acontecer, nossa senhora, a destruição que foi do sistema de pesquisa e inovação, de toda a área pública aí, né? E quando você vai ver os liberais, os chamados liberais, que são, acho que qualquer medida é populismo, eles não conseguiram preservar nem aqueles fundamentos de economia moderna, inovação, por exemplo. Cortaram verbas para inovação, esvaziaram a FINEP. Deus me livre, rapaz. É que nem diz vocês mencionaram o Darcy Ribeiro, é só ele que saiu do hospital para se tratar, como diriam na música, né? Vamos ver o vídeo da Damares também, já que a gente está falando só do que há de melhor no Senado brasileiro, né? Vamos assistir o vídeo da Damares também. O zoológico, viu? A gente viu domingo as pessoas indo para a rua para falar do Dino. E vou dizer uma coisa, e não foi uma questão política. As pessoas estão com medo. Eu confesso que eu tenho muito, muito medo de termos um ministro. Eu não sei se nós tivemos no Supremo Tribunal um candidato que se declarou abertamente comunista. E nós temos no nosso país ainda algumas práticas culturais nocivas. E a gente vê algumas decisões, ministro Dino, muito influenciada pelo relativismo cultural. Eu não posso, diante de uma situação grave, ser leniente.
Isso é prevaricação. Eu não posso, diante de uma situação corriqueira, usar excesso de força. Isso é abuso de autoridade. Foi isso que eu fiz a vida toda. Proporcionalidade, ponderação. Se você tem ameaça à vida de crianças, você tem que ser firme. Se invadem o Congresso Nacional e destroem tudo, você tem que ser firme. Se tentam tocar fogo no Supremo Tribunal Federal, você tem que ser firme. Isso é dever. E eu creio que qualquer agente público compreende bem esse sentido. Então não há dois, há só um. Há um que procura acertar. A senhora sabe que no nosso sistema de crenças, a infalibilidade não é um atributo humano. Jesus Cristo disse, quem nunca errou, que atire a primeira pedra. É claro, portanto, que eu não tenho a reivindicação de ser sempre perfeito. É claro que Messi, novamente a metáfora futebolística, perde pênalti. E eu não sou Messi, infelizmente. Agora, ele dá uma cutucada muito importante na Damares, né? Quando ele fala, se eu sei de uma situação grave contra crianças, eu não posso prevaricar. Ele está falando daquela história da Damares no período eleitoral. Muito bem lembrado, Gabi, muito bem lembrado. Ele dá uma cutucada. Ela está lá, olha o comunismo, como diria Eduardo Moreira, né? Comunismo. Esse povo não sabe o que é comunismo. O outro lá cita a cartilha de Lenin. Eles não têm ideia de quem tenha sido Lenin. Fala porque ouviram falar e porque sabem que o comunismo é aquele fantasma que mete medo nos crentes das igrejas deles. Hein? E o Paulo Freire, aquele comunista? Olha, o Nassif, inclusive já falaram que a Globo é comunista também, você imagina. Ela fala de comunismo, ela conversa com Jesus em Goiabeira, rapaz. Isso é senadora da República. É senadora da República, isso é um absurdo. Né? Eu estava falando ontem, não sei se você estava junto na hora que eu falei, escuta, a ditadura, pior momento, ditadura militar, os senadores da Arena, que a gente detestava, mas não falava essas pataquadas, Célio Borges, Jabá Passarim, Petrônio Portela, né? Esses caras não falavam esse tanto de asneira, não. Eles tinham o mínimo de estudo, de instrução. Marco Maciel, né? Marco Maciel, você imagina. É submundo. Não, isso é o submundo. Isso é, olha, eu vou te falar, é de doer. Tem gente falando aqui, parece stand-up ou foi sabatina. Foi sabatina, né, gente? Mas é porque esse é o nível do nosso Senado Federal. Diga, Nassif. Não, você tem um desafio aí, que são as próximas eleições, que tiver mantiver essa onda bolsonarista aí, eles assumem poder, né? Vai aumentar, viu? Vai aumentar. Um ponto muito importante, o governo ele tem, de alguma maneira, de definir políticas aí para envolver o interior. É o interior que é bolsonarista. Putz, você pega aqui o sul de Minas, eu estou quase desistindo de ser mineiro aí. É bolsonarista para todo lado. Não desista. Mas quando você pega o interior, é aquele pequeno empresário, dono de boteco ou não, que sempre ficou à margem do Estado. Ele é governado pela Faria Lima. Então, esse distanciamento... Você vê, o Bolsonaro consegue pegar milhões de seguidores aí, meramente dando uma missão para salvar o Brasil. Reza aí para disco voador, aí, reza para pneu, reza em frente de quartel. Então, eles ganham uma missão e se sentem úteis. Agora, o governo Lula pode criar uma missão aí, que é o fortalecimento da produção, do trabalho. O trabalho é desde do empresário ao trabalhador, ao MST. É isso que vai salvar o Brasil. Difícil. O crédito agrícola, crédito para o agronegócio, né? Nunca rolou tanta grana como o Lula liberou agora para o agro. Sim. E os caras não reconhecem. Porque é o seguinte, esse interior, você vê São Paulo, a capital, tem mais informação, né? São Paulo, né, não elegeu Tarcísio governador. Sim. Foi o interior de São Paulo. Né? Assim como você vai ver, acho que Belo Horizonte também não elegeu, não. Lula ganhou em BH, mas quem elegeu? Zema, esse negócio foi o interior, foi sua terra também, Poços de Caldas, né? É o interior. Que é o seguinte, os ricos não estudaram nada. A maioria dos ricos estudaram nada. Eles estão pensando no mercado. O que o mercado está mandando, né? E as pessoas, muitas pessoas humildes, são reféns hoje, estão nas garras de pastores picaretas, neopentecostais picaretas, desses que diz que Jesus aparece aqui, aparece ali, que o capeta está solto, que tem que pagar para exorcizar.
Cara, aí não tem jeito. Esses caras estão a serviço da extrema-direita. Pastores absolutamente picareta, pastor que vende grão de feijão por R$1.000, rapaz. Ele vender é um problema dele, devia ser preso, né, por estelionato. Mas o pior é que tem gente que compra, Xará. Tem gente que compra, e não é pouca gente, não. Não. O cara junta o cara minguado dele para pagar isso. Vamos pegar alguns pontos interessantes. Ao lado dos picaretas aí, que são os que mais aparecem, você tem um trabalho social de parte aí dos evangélicos bem interessante. Tem. E o Lula fez um trabalho, fez um convite muito interessante, que é pegar as igrejas evangélicas e ajudar a localizar pessoas pobres que ainda não estão nos programas aí do Bolsa Família. Então isso aí é possível. Você tem agora uma ala aí de pastores mais progressistas e tudo, mas eu chamo a atenção, né? Essa linha de neopentecostal, isso aí veio após o relatório Rockefeller lá de 69 e do pacto do João Paulo II com o governo Reagan lá, que matou a teologia da libertação, né? Entregaram de bandeja aí, porque com receio que a teologia da libertação tivesse um papel subversivo. E, olha, quando você vê o que tem de coisa para consertar, dá um desânimo. Mas o país é muito bom, não merece mais. A teologia da libertação tem um papel subversivo terrível, porque ele mostra o livro mais terrivelmente revolucionário, né, que é a ética do cristianismo, está no Evangelho. Tanto é que esses pastores se pautam muito pelo Antigo Testamento, que eles não querem o Evangelho, não, porque o Evangelho ensina, né, a dividir, a partilhar os bens, a não sei o quê. Eles têm pavor disso. Como tinham pavor de quê? Das comunidades eclesiais de base, filhas da teologia da libertação, que ali as pessoas discutiam a vida, discutiam como é a vida à luz do Evangelho. Né? Você sabe qual é o ponto que o Rockefeller levanta aí naquele relatório dele, 69? Ele fala agora que inventaram aí um novo aparelho aí, que era o radiotransistor. E com o radiotransistor, as populações afastadas vão ter informação sobre o que acontece nos grandes centros. Então esse povo da teologia da libertação vai utilizar isso aí para subversão. Então é daí que ele vai para os Estados Unidos, manda esse relatório, que eu publiquei esse relatório dia desses aí. A gente encontra algumas universidades americanas. E sugere ao Departamento de Estado o seguinte: como o brasileiro é basicamente religioso, vamos substituir esse pessoal por um pessoal que aposte aí na meritocracia e tudo, e daí vem esses pastores aí com... E tome canal de televisão, né? E tome canal de televisão para fazer essa pregação, essa coisa horrorosa. Deus me livre, Deus me livre. Nassif. Isso, Chico, você continua rezando com o Frei Beto, não? Sempre. Eu estou rezando com uma pessoa que vai entrar aqui agora. Surpresa para vocês. Boa, garoto. Já, vai entrar aqui. Vamos um aniversariante então, de hoje. Luiz Nassif. Querido, muito obrigada por hoje. Sempre bom te ouvir. Boa noite. Boa noite, Nassif. Nassif acertou o convidado, né? Acertou. Indiretamente, ele já apontou para o convidado. Mas vamos fazer o seguinte, vamos chamar um vídeo que vai revelar quem é o nosso aniversariante que a gente está esperando aqui. Vamos ver. Boff, meu querido mestre, meu querido amigo, você que tanto nos inspira aqui na comunidade CL, você que tanto nos ensina com os seus cursos, com as suas palavras, receba parabéns, que é meu, mas de toda essa comunidade, mas com uma presença especial. Aqui do meu lado, o seu amigo Beto, Frei Beto, que quer lhe mandar também uma mensagem de parabéns com muito carinho. Leonardo, meu irmão, também um beijo a você, a Márcia, com muito carinho, sabe? Eu fico muito feliz do dom da vida que Deus lhe deu e todos os frutos que você vem produzindo. Um beijo muito, muito querido, muita saúde e todas as bênçãos do Pai e Mãe de Amor. Parabéns por seu aniversário e parabéns mais ainda porque suas aulas que tive quando estudante de teologia confirmaram em mim o dedicar a vida ao projeto de o Reino de Deus, dedicar a vida ao ser franciscano. Um abraço. Parabéns ao nosso querido amigo e irmão Leonardo Boff, poeta e profeta, místico e homem engajado pelas causas socioambientais.
quanto mais a idade avança, você se manifesta jovial, com o coração mais aberto e a mente mais lúcida e atualizada. Parabéns, grande abraço, com muito carinho, estamos juntos. Parabéns pelo seu dia, felicidades, toda luz, toda paz, tudo de bom para você na sua vida, que você continue sendo essa pessoa inspirada e inspiradora. Gostaria de parabenizar o Leonardo, detentor de uma das almas mais lindas que eu já conheci. Você, amigo, é uma combinação silenciosa e misteriosa e profunda de vigor e ternura. Viva Leonardo Boff! Um beijo para você e a minha gratidão gigante simplesmente por você existir, porque isso muda tudo. Aê! Inclusive citou ali Leonardo Boff, Ternura e Vigor. É o nome de um livro do Frei Leonardo Boff sobre São Francisco de Assis. Eu acho... Boa noite. Boa noite. Boa noite, Chico. Boa noite, dois Chicos. Eu acho que as duas categorias... Primeiro, agradecer aos amigos que me desejaram felicidade. Já sou um ancião, 85 anos. Já estou com vontade de ir ao encontro do senhor, sabe? Não, mexe com isso não. Para. A gente quer mais um pouquinho, a gente quer mais. Isso, né, Chico Sai? Tem mais, Leonardo Boff aqui. Mas eu considero essas duas categorias os pilastras básicas da identidade humana, sabe? O vigor é a dimensão do ânimo, a dimensão masculina, que toma decisões, abre caminhos. E a ternura é a dimensão também que está no homem, também na mulher, que é a dimensão de enternecimento, de afetividade. E unindo as duas, se constrói a personalidade humana mais completa, mais íntegra. E eu acho que São Francisco é uma figura dessas, Papa Francisco, Gandhi, grandes figuras que realizaram a ternura e o vigor. Então, para mim, é sempre um desafio buscar o equilíbrio dessas duas dimensões. E eu desejaria que todos os jovens crescessem com esse desafio. E também as mulheres, na ânimos e nós no ânimos. E é muito bom hoje celebrar Leonardo Boff, porque faz 85 anos que ele nasceu para nós, né? E hoje faz 5 anos que um queridíssimo outro franciscano, Paulo Evaristo Arnes, lá da sua terra de Santa Catarina, né? Meu professor. Nasceu para a vida eterna. Faz exatamente 5 anos hoje da partida de Dom Paulo. Né? Olha, eu sou muito grato a ele porque primeiro fui aluno dele e ele que me mandou estudar na Alemanha. E quando fui julgado em Roma, lá na cadeirinha de Galileu Galilei, ele foi junto. Quando a Inquisição te pegou, né? Eu fui fazer reverência à cadeirinha. O cardeal ficou furioso da vida. Senta aí e defenda a sua fé. Diz, qual fé? Eu que decido. Digo, não, senhor, eu quero a fé cristã, não a sua. Mas ele sempre me acompanhou e se enfrentou com Ratzinger, dizendo, eu vim aqui para defender um aluno meu, para dizer que a teologia dele é boa para o nosso povo. Se tiver erros, vamos junto corrigir. Mas que ele é boa para a nossa igreja, é. E é o testemunho de um pastor que conhece o auditório, conhece a ele que foi aluno meu durante 5 anos. Durante 3 anos trabalhamos na pastoral no meio do povo, lá no bairro Itamaraty de Petrópolis. Então, mas não adiantou nada. Roma não esquece nada, cobra tudo, não perdoa nada. Sabe? É dura mesmo. Mas passou. A história diz isso, né? Roma nunca perdoou, né? Em vários momentos. Mas, Frei Leonardo Boff, o Nassif acabou de citar a teologia da libertação como um movimento muito importante para a formação de base, para a educação política. O Brasil se ressente muito disso, né? Se ressente muito da pregação em cima do seu livro do Jesus Cristo Libertador, que era uma base daquele movimento. Quando teremos, tem esperança de a gente voltar a ter algo parecido com as comunidades eclesiais de base, com a teologia da libertação, atuando nas periferias, nos subúrbios? Será que a gente perdeu para sempre essa possibilidade, Frei? Não, Chico, tem 2 etapas.
Tem as etapas dos Jurássicos, que somos nós, os que fundamos isso, nos começos dos anos 70, e espalhamos para o Brasil todo, na Europa, Estados Unidos, África, Coreia do Sul, e aí provocou a reação do Vaticano. Geralmente uma teologia demora 2 gerações até chegar ao centro do Vaticano. E nós, em meia geração, já chegamos lá, desafiando as autoridades. Isso é a primeira fase. E todos nós estudamos na escola do faraó, isto é, lá na Europa, na Alemanha, na França, na Itália. Agora, a segunda fase é a teologia da libertação na base mesmo, onde os movimentos sociais, sem terra, comunidades de base, fé política, todos esses movimentos... MST é que nasceu, nasceu da teologia da libertação. Nasceu. E, então, eles se autonomizaram, criaram os seus intelectuais orgânicos e desenvolveram uma própria teologia em cima das práticas dele. Então, dos negros, muito importante, das mulheres, muito importante, dos quilombolas, das populações, hoje em dia não pode dizer mais indígenas, tem que dizer os povos originários. Todos eles têm como referência essa teologia. E nós fizemos um encontro entre os velhos e os novos, e fiquei admiradíssimo a diferença de percepção, porque nós éramos os antigos, trabalhávamos com a escrita e a palavra. Eles usam a internet, usam o WhatsApp, usam vídeos, e a maioria são leigos, que vivem no meio do povo, se formam nas universidades, pedagogos, médicos, engenheiros, e voltam para as comunidades. Então, um pé no trabalho, um pé nas comunidades, e isso é a fase nova da teologia da libertação. E nós vimos ali o Marcelo Barros, que é um filho da teologia da libertação, né? Um sacerdote, um teólogo. Lógico. E Marcelo Barros dialoga muito bem também com esse Brasil, né, que começa a respeitar os povos de religiões de matriz africana. Ele fala com essa matriz africana. Não só, Chico. Ele se deixou iniciar no mês inteiro naquele retiro para ser um orixá, sabe? E quando ele chegou em Roma, apareceu no jornal Il Monaco del Candomblé. El Candomblé. Ficava só entre nós, amigos. De repente sai em Roma, primeira página do jornal. Chegou em Roma o monge do Candomblé. Bom, deixa eu cortar aqui e fazer uma pergunta que nós falamos muito disso hoje. Flávio Dino, ministro do Supremo Tribunal Federal. O que é que significa para o senhor? O senhor o conhece? Fale um pouco para a gente sobre Flávio Dino, o que é que significa essa eleição dele? Olha, eu tinha uma ideia um pouco ambígua. Eu gostaria que ele ficasse na arena política, porque ele é invencível contra os bolsonaristas. Por outro lado, era importante ter alguém no Supremo. Então, digo, tanto faz ele perda ou ganha, nós ganharemos. Eu fiquei muito próximo a ele, porque passamos uma noite lá em São Luís, conversando. Ele é uma pessoa muito lida, profundamente religioso, não dorme sem ler 2, 3 páginas da Bíblia, conhece quase todos os meus livros, me cobra quando não mando, sabe? E frequenta as missas, vai às procissões, não como governador, vai como um fiel que vai para rezar mesmo, sabe? Ele vai rezar, ele não dorme sem ler a Bíblia. Não lê, não dorme. Mas ele deve ter um tempo lá para ser comunista, ele é a cartilha de Lenin, né? Porque... E conhece a Bíblia quase nós como teólogos, viu? Sim. Me impressiona. Primeiro a inteligência dele jurídica, a cultura dele extraordinária, extremamente afável. Você pode abordar qualquer problema, ele está dentro do problema. Olha, nós começamos a conversar às 7 da noite, jantamos com ele, acabou às 2 da madrugada, sabe? Que papo bom, hein? Não, é um extraordinário, eu tenho muita admiração por ele. Por isso que esses falsos evangélicos, que o chamavam ontem de comunista, né? Evangélicos que não conhecem a Bíblia e que acusavam de ser leitor da cartilha de Lenin, que também não sabem quem foi Lenin. Quer dizer, nós temos hoje no Senado o que pode haver de pior em qualidade intelectual. São ignorantes, né? Não, radicais. Isso é lamentável. Acho que o povo brasileiro não merecia representantes de tão baixo nível, intelectual, jurídico, humano, porque transformaram a mentira, fake news, em
numa certa normalidade. Isso, uma democracia não pode viver sem isso. Então, nós temos que lutar contra essas coisas. Eu acho que ele vai ser uma referência ética, política. E eu acho que as questões que caíram na mão dele serão tratadas... Todo mundo diz, não, ele é um aliado de Lula. Digo, vocês não conhecem o Dino. O Dino segue a Constituição, segue as leis e segue a sua consciência. Não segue Lula, porque ele é um homem inteiro, ele não é um homem vendido, ou porque está ligado a alguém e sente obrigação de atendê-lo. Não. Ele, pelo que eu conheço e as conversas com ele, eu acho ele uma pessoa, um ganho para a nossa democracia, para o nosso país. Bom, o senhor conheceu muito também, é muito próximo do presidente Lula. O senhor esteve com ele na prisão lá em Curitiba. O senhor acompanhou espiritualmente tudo isso? Conheço o Lula há 40 anos, quando ele era líder sindical. Ele passava o carnaval numa fazenda que a minha companheira Márcia tinha lá pertinho lá nos limites de Rio Petrópolis, Minas e Rio. E ele sempre vinha com Jair Meneghelli, etc. E ficamos muito amigos e sempre nos acompanhávamos. Às vezes passava a Semana Santa também. E ficamos próximos porque ele diz, olha, eu tenho 2 amigos com quem eu posso falar tudo. O Frei Beto e o Frei Bofo, sabe? Porque eles são religiosos, eles guardam silêncio, não falam nada. Não passa fofoca para jornal, né? Não passa para jornal. Então, eu aprendi do Lula a profunda integridade dele, sabe? Um homem que não mente, sabe guardar a palavra, só não gosta de perder nem no baralho. Ele perdeu 2 partidas, ele joga as cartas fora e vai dormir. O senhor gosta de jogar um baralho também, a gente gosta de jogar um baralhozinho, sabe? Um buraco. É um jogo alemão, canasta. Canasta, tem aqui. Vamos falar aqui de Terra Madura, uma teologia de vida, livro que Leonardo Boff está lançando hoje, né? Vai ser lançado agora. Não, a gente vai lançar em janeiro, mas distribuímos amigos aí. Está aí, na tela. Né? Põe aí para... O que é esse livro? Porque eu tenho mais 2 aqui. Eu tenho Amorosidade do Deus Abba e Jesus de Nazaré. Esse aqui é outro, né? Olha, Chico, eu escrevi 133 livros, mas o único que me deu alegria foi esse pequeno aí, sabe? Esse aqui? Olha, porque... A amorosidade do Deus Abba. Abba é paizinho, né? É paizinho querido, É Abba e Jesus de Nazaré. Em que língua que Abba é? É hebraico. Porque é uma coisa curiosa, que Maria e José achava estranho. Esse cabra nunca fala de Javé. A Bíblia não fala Abba, paizinho. É a linguagem que as crianças usam para os avós, para os pais. Uma coisa muito familiar. E ele, desde pequenininho, usava essa expressão. E José e Maria diziam, mas que raios de menino que usa a expressão? Fala na Bíblia. Fala do pai com paizinho, né? Paizinho querido, E aqui tem o Sol do Esperança, Natal, Histórias, Poesias e Símbolos. Também de Leonardo Boff, que eu recomendo para o Natal, viu? Mostra por dentro que está todo ilustrado. É maravilhoso. Inclusive tem poemas aqui, tem um poema lindo aqui do Fernando Pessoa. Do Fernando Pessoa. Do Menino Jesus, né? Lindo, são ilustrações da Adriana Miranda. Comprar o livro é em ecl.com.br/boff. Então, para quem está perguntando aqui, qual que é o link da venda do Terra Madura? Esse está nas livrarias, Frei? Ele, na verdade, sobraram vários exemplares lá em casa. Então, se alguém quiser, é só pedir contato@leonardoboff.com. Terra Madura. Agora, Terra Madura, que é esse que está sendo lançado agora, o que é esse livro? Olha, Terra Madura, Chico, é o nome que os indígenas, cunas, os indígenas americanos, davam para a América Latina, Abya Yala, que significa terra madura, terra fértil. E nós chamamos aqui América Latina, América do Sul. Eu até prefiro que nem chame mais América Latina. América do Sul, América Latina... América Latina nós não somos. Sou da América do Sul. Né? Então, é um texto, são 3, na verdade, 3 partes. Uma sobre política e fé e política. Depois o segundo sobre ética
e ecologia. E o terceiro é o futuro da espiritualidade no mundo. Que eu acho que a espiritualidade não depende das religiões, depende de algo inato do ser humano, que é inclinado ao amor, à bondade, à generosidade. É que o sistema cobriu isso com uma camada de cinza que impede que a gente expresse essas dimensões. E hoje há uma onda no mundo inteiro de ódio, e que nós estamos exaustos disso. E é uma falta de espiritualidade. Então, eu acho que uma democracia, uma civilização, uma sociedade que se entende humana, ela tem que desenvolver, lógico, o intelecto, a dimensão da cordialidade, a dimensão emocional, mas também a dimensão espiritual, que são esses valores imateriais. Por exemplo, no PIB, entram todos os valores materiais. Não entra o principal, que é o amor, que é a amizade, que é a compaixão. Não está no PIB. Não está no PIB. Sim. E a gente não vive sem isso. Então é um absurdo, né? Gabriela Cravo. Gabriela tem uma pergunta. Gabriela foi aluna de Leonardo Boff, né? Foi mesmo. Você foi aluna no seu curso de pós-graduação. O curso de Direitos Humanos de pós-graduação, e o professor Leonardo Boff falava justamente sobre a questão da terra. Você trouxe a Carta da Terra. Exato. Foi importantíssimo. E acho que a gente está num momento importante. Hoje mesmo a gente falou da derrubada do veto a respeito do marco temporal, que é um retrocesso. Sim, bom tema para o Frei comentar também. Né? Em relação à demarcação de terras indígenas, a gente fala muito da queda do céu, Davi Copenaua fala, né? Uma liderança indígena muito importante. E o senhor fala também, né, professor, sobre como o capitalismo, a voracidade do capitalismo tem devastado, e a gente está enfrentando muitos problemas relacionados à urgência climática, né? Viu, Gabriel, eu tenho uma visão, são coisas que eu estudo desde os anos 80, a nova cosmologia, essas coisas todas, e até participei em vários, até ajudei o Papa para ter umas ideias mais claras sobre isso, sabe? Eu acho que nós estamos numa fase, porque a gente fala do antropoceno, isto é, o ser humano é aquele que agride a vida. Os grandes biólogos falam no necroceno, isto é, nós estamos matando por ano, entre 70 a 100 mil espécies de vida que desaparecem para sempre. Por ano? Por ano. E nos últimos 2 anos é o piroceno. Piros em grego é fogo. Então tem fogo na Terra inteira, ela está em ebulição, que é a fase pior do antropoceno, que é a fase que pode ser a liquidação da Terra. Meu Deus, que vem depois do piroceno? Vem depois do necroceno, porque é o seguinte, é um dado de ciência, vocês entram no Google e encontram muitos artigos de cientistas americanos, é que o solo ficou muito seco e o calor aumentou, e as pedras se aquecem, os gravetos e as folhas secas se incendeiam e espalha incêndios grandes, que nem às vezes depende do ser humano, depende do próprio processo em que a Terra está passando. Então, o Antônio Guterres fala, a Terra está em ebulição, ou a gente socorre a Terra, até agora a Terra nos socorria, nos dava tudo que nós precisávamos. Agora nós temos que ajudar a Terra, porque ela sozinha não dá conta de enfrentar as crises que nós criamos para ela. Recuperar, né? Ela não consegue se autorregenerar, não consegue. Também o sistema de consumo dos países suntuosos exige uma terra e meia para atender as demandas deles. Então a Terra não aguenta isso. E por isso eu acho que nós vamos ao encontro, ou mudamos, ou vamos ao encontro de um grande cataclisma ecológico-social. E Noam Chomsky, que é o grande pensador que vocês conhecem e admiram, ele acha que nós estamos numa fase mais perigosa da história dos últimos 125 milhões de anos, quando a Terra aqueceu naquela época, e que agora nós chegamos a um limite que está próximo do não retorno. Estamos na beira do abismo. Às vezes podemos voltar no abismo, às vezes não há jeito, você cai no abismo mesmo. Então eu acho que esses dados são todos antissistêmicos. A COP28 não abordou isso, os jornais nossos, grandes jornalões, não falam disso, que é tudo antissistema, é anti-acumulação, antimercado, anticapitalismo, anticapitalismo, anticonsumo.
Então, a teoria que muitos, até colegas meus que eu dialogo, um grande professor da Sorbonne, ele acha que com o piroceno o sistema do capital vai exaurir a Terra até ela ficar inabitável para eles e para nós. E nós não temos muito tempo nem sabedoria para enfrentar esse problema. Então, é um dado, eu acho, sério. Outro dado que eu acompanho bem de perto, que grande parte dos cientistas que acompanham o aquecimento global diz: nós chegamos atrasados com a ciência e a técnica, somos tecnofatalistas, não dá mais para evitar o aquecimento global. O que nós podemos é alertar para o advento desses eventos extremos e minorar os danos terríveis que vão acontecer. Eu acho que o Brasil deu o exemplo esse ano. No sul, imensas enchentes. E no norte, grandes secas. O Rio Negro baixou 13 metros, virou um riacho quase, que é um dos grandes afluentes do Rio Amazonas. Então, esses extremos podem levar a Terra a um desequilíbrio. E eu acho que vocês aqui do ICL, que é conhecimento que liberta, nós temos que passar esses conhecimentos adiante para alertar a humanidade dos riscos que nós estamos passando. Isso tudo é encoberto pela grande mídia mundial, porque é tudo contra o capitalismo, contra a acumulação, contra o projeto deles do crescimento infinito num planeta que é finito. O Papa chama isso, é uma mentira, diz na encíclica dele. É uma mentira ter um projeto de crescimento infinito no pressuposto de um planeta pequeno, velho e finito. Ela não aguenta. Então nós vamos ao encontro de uma tragédia. Olha, esse alerta é feito por Leonardo Boff, que além de teólogo é um profeta, assim como Noam Chomsky. Aliás, alguém aqui escreveu aqui no chat, né? Leonardo Boff está no mesmo patamar de Noam Chomsky, né? Não, eu grande. Não, mas o senhor já esteve com ele, né? Não, por acaso, fez aniversário a semana passada. Eu estive 2, 3 vezes com ele. Que fala a mesma coisa, né? Eu estive 2, 3 vezes com ele. Ele casou com uma brasileira, sabe? E que cuida dele e tudo. E ele me disse: olha, Boff, nós temos uma coisa em comum. Você agita a área religiosa e eu agito a área política. Mas eu digo, eu sou um pequenininho aqui, você é o grande nome mundial. Não digo, não, a causa nossa é a mesma. Ele é um homem extremamente simples, sábio mesmo, sabe? Tem curso dele aqui no ICL, acesse aí, icl.com.br, ou entre no Google, você vai achar o Noam Chomsky, como vai achar Leonardo Boff. Não, mas eu não sou nada, né? Sou um pequeno. Agora, a gente pode dar um pequeno spoiler, né, Chico Pinheiro, pode. Dessa série, essa primeira série original do ICL. A gente tem a honra de receber aqui o professor Leonardo Boff. E justamente Chico Pinheiro estava gravando hoje, não foi atraso não, gente, ele estava lá justamente falando da primeira série original do ICL, a Luta pela Esperança. Um privilégio estar, de um lado, um filósofo, um pensador, um teólogo, um profeta como Leonardo Boff, mas que trabalha as ideias todo o tempo, e do outro lado, um pastor, né? Um homem de Deus no meio do povo sofrido de São Paulo, também profeta, porque denuncia e porque anuncia, Padre Júlio Lancelotti. Então estava eu com os dois para falar uma série sobre a luta pela esperança, o Natal, o significado do Natal, e agora ele vai responder a primeira pergunta que eu fiz: onde Jesus está nascendo agora nesse Natal? Diga alto. Olha, eu disse ao Chico e repito, eu digo contendo as lágrimas, porque ele está nascendo morto que cada 5 minutos morre assassinada uma criança em Gaza. Só que essa criança que é assassinada ressuscita. Esse é Jesus, o Natal nosso. Celebramos com tristeza o assassinato de milhares de crianças, mas tem alguém que ressuscita para dizer: a morte não é a última palavra. E onde nasce a vida, não pode ter tristeza. Então, nós guardamos
apesar de tudo, uma certa discreta alegria no nosso Natal. Mas eu acho que nós nos completávamos, o padre Júlio e eu, porque eu falo palavras, ele fala coisas, que é muito mais importante. E isso comove a gente, porque ele fala da rua, dos exemplos, eu falo das teorias, das ideias, tudo bem, mas a gente se completa, porque convergíamos nas nossas coisas. E você fazia uma excelente mediação, amarrando as pontas sempre. Né? Eu estava numa felicidade enorme, né? Que são dois gurus da minha vida. Bem né? acompanhado, né, Chico? Nossa, mãe. Agora, são dois homens muito combatidos também pela extrema-direita, pelas forças muito conservadoras, que não querem as mudanças no Brasil. Tanto o senhor... não me chame senhor que está na glória. Ao ponto todo o meu respeito. Tudo irmão, Frei. Tudo irmão. Frei. O que eu falei, não é padre, mas ele é Frei. Frei, né? então... E tu és sacerdote in eternum. Não, eu tenho um prazer de chamá-lo de senhor. Sabe quando você chama alguém mais velho, mais sábio? Com toda a sabedoria. Então, é nesse sentido, Frei. Então, tanto o padre Júlio como a sua causa, o seu trabalho, foram muito combatidos pela extrema-direita, assim, quase como fossem inimigos das mudanças no país, né? Olha, eu fui mandado tantas vezes ao inferno, que o inferno deve estar cheio de bofs. Pô, herege. É para lá que todos nós queremos ir, né, gente? Demônio, filho do demônio. Ele foi mandado para o inferno, ele constata e diz hoje, o inferno não existe. Mas sabe igual o padre Quevedo, né? Não existe. Mas sabe quem diz isso? Para a tua alegria, viu, o Gabriel? Quem diz isso é o Papa. Porque se nós, como teólogos, dizíamos antes, perdíamos a cátedra na semana seguinte. Porque o inferno e o medo eram as grandes chaves para a conversão de todo mundo. E o Papa, quando ordenou 3 cardeais africanos, disse 2 coisas. Não pregue mais o evangelho do medo, porque o evangelho é alegria. Não use mais o inferno e a condenação eterna. A condenação é só temporal. Ninguém pode impor limites à misericórdia de Deus. Deus não pode perder um filho e uma filha. Se ele perdeu, não é Deus. Então... eu prego para todo mundo e liberto tantas pessoas. Isso. Irrito as igrejas neopentecostais que trabalham com o inferno. Estamos chegando ao fim. Parabéns! Parabéns para você nessa data querida. Feliz ano novo! Obrigado. Leonardo. Professor. Obrigado. Deixa eu tomar minha aguinha. Olha aí, olha lá, olha chegando aí. Opa, até isso. Laurinha Corto traz o bolo. Nossa, menina. Nossa, aplauso aniversariante. Obrigado. Puxa vida. Vamos lá. É Big. É hora. Ah, muito bem. E vou benzer minha água benta aqui para tomar. Que maravilha. Parabéns, professor. Obrigado, gente. Agradeço muito. Olha, Helga. Ofereço a vocês. Helga. A vocês todos esse bolo. Pede aí. Muito obrigada, professor. Boa noite. Pede para... Da noite, Eduardo Marinho, filósofo das ruas, sucesso da internet, das redes sociais por suas reflexões e textos, vai dar uma aula para o Instituto Conhecimento Liberta. Para você participar dessa aula ao vivo e que não tem replay, clique no link aqui em cima ou aqui embaixo e se inscreve agora, gratuitamente. A gente se vê lá.